Olá meninas, hoje eu estou trazendo para vocês esse tapete, um tapete para pia de cozinha, com 2 metros de comprimento por 49 centímetros de largura. Ele é um tapete super básico, super fácil de fazer e que fica bonito com essa combinação de cores. Esse tapete aqui, se você fizer ele numa cor só, não fica tão bonito. Ou se você fizer em 2 cores, também o efeito não vai ser muito legal. O ideal é fazer o tapete, esse modelo aqui, usando no mínimo 3 cores, para que ele dê esse efeito. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo um link que leva a uma tabela de combinação de cores, porque é óbvio que você não precisa fazer na cor que eu fiz, mas é legal, se você for mudar de cor, escolher uma cor de sua preferência, usar cores que combinem, para que o seu trabalho fique bacana. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que eu faço mais esse tapete aqui. Para esse trabalho, eu vou usar 3 cores de barbante. Todos os 3 são fio número 6. O barbante cru é fio número 6, o barroco multicolor amarelo é também fio número 6. E aqui eu tô usando o barroco max color marrom, também é fio número 6. Agulha para crochê de 3 milímetros e meio, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Bem, começo trabalhando com o barroco amarelo. Inicialmente eu construo uma cadeia aqui de correntes com 217 correntes. Esse é o nosso início então, 217 correntes. E em seguida eu venho aqui na última corrente que fiz e começo a contar 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui na 5ª corrente vou colocar o meu primeiro ponto alto. Essa primeira volta aqui é fechada só com pontos altos, um ponto alto para cada uma das correntes que nós temos de base. Aqui, olha, na hora da contagem final, total dos pontos altos dessa volta que nós começamos a fazer agora, aqui na parte reta, nós temos que levar em consideração essas 3 correntes que nós voltamos, aliás, 4 correntes, né? Uma aqui na base e as 3 equivalendo a um ponto alto. Então, elas contam um ponto alto na hora da contagem total aqui na parte reta. Por que eu disse isso? Porque agora eu falei para nós iniciarmos com 217 correntes, e agora eu vou dizer para vocês que nós, a hora que completarmos essa volta aqui, esse lado até a última corrente, nós vamos estar com um total de 214 pontos altos, porque nós voltamos alguns aqui atrás. Então, aqui de ponto alto mesmo, construído ponto alto, teremos 213, mais essas 3 correntes que equivalem a um ponto alto, no total 214 pontos altos, então, aqui. Então, vamos preenchendo toda essa cadeia aqui de correntes, com um ponto alto cada corrente. Bem, pessoal, então, completei aqui todo o meu cordão de correntes com os pontos altos, fiquei com o total de 214 pontos altos aqui, contando lá com aquelas 3 correntes do início. Agora aqui, olha, para virar a parte oval, nessa primeira volta, nós vamos ficar com um total aqui de 7 pontos altos dentro dessa última corrente.
Então, aqui, ó, já coloquei um. Aí, venho e ponho 2, tudo aqui na última corrente. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos colocados aqui na última corrente. As duas pontas serão trabalhadas dessa maneira. Aqui, olha, da parte oval mesmo, conto aqui só 5 pontos altos. Então, na parte oval aqui, que será onde serão feitos os aumentos na segunda volta, eu vou usar só 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Esse primeiro aqui e o sétimo aqui são parte da reta aqui do tapete, não da parte oval. Mas no total, dentro da última corrente, 7 pontos altos. Aqui é só continuar trabalhando da mesma maneira que fizemos do lado oposto, completando aqui um ponto alto para cada ponto da base. Vamos ter aqui do lado de cá também 214 pontos altos. Bem, pessoal, então aqui, ó, trabalhei todo o outro lado, fiz novamente os 214 pontos altos e cheguei na última corrente, que é aquela corrente, que é a quarta corrente lá do início que nós voltamos atrás. Aqui foi colocado o meu ponto alto de número 214 desse lado aqui. Então, se eu fico com um total de 7 pontos altos na última corrente, aqui nesse lado aqui, quando a gente chega aqui, eu já tenho 2. Então, vou fazer apenas 5 para completar. Que as 3 correntes desse lado equivalem a um ponto alto, e aqui eu fiz outro grupo na parte reta com 214, e aqui construído já os 2 na última corrente. Então, a parte oval aqui são mais 5 pontos, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora é só subir aqui na terceira, 1, 2, 3 na terceira corrente e prender aqui com um ponto baixíssimo, e assim nós encerramos a primeira volta da passadeira. Então, ficamos com 7 pontos altos aqui nesse lado também na última corrente, olha. Aqui está a última corrente, aí tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos aqui na última corrente. Agora, nós vamos subir aqui, ainda no barroco amarelo, vamos subir 3 correntes e vamos trabalhar novamente 214 pontos altos, contando aqui as 3 correntes como o primeiro ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, e assim nós vamos continuar até fazer 214 pontos altos novamente, um ponto alto para cada ponto da base. Pessoal, então fiz aqui os primeiros 214 pontos altos da segunda volta e cheguei aqui nos 5 pontos que viram a parte oval. Nesses 5 pontos nós vamos fazer aumentos da seguinte forma: no primeiro dos 5 eu faço 2 pontos altos.
No segundo ponto, faço também 2 pontos altos. No terceiro ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, vamos lá. No terceiro ponto, faço 1, 2 e 3 pontos altos aqui no terceiro ponto da base. No quarto ponto, faço 2 pontos altos. No quinto ponto, faço também 2 pontos altos. Então, aqui, nesses 5 pontos de base aqui, eu vou construir nessa segunda volta 11 pontos altos no total. 2 pontos altos no primeiro, 2 pontos altos no segundo, 3 pontos altos no terceiro, 2 pontos altos no quarto e 2 pontos altos no quinto. Agora, nós vamos fazer novamente 214 pontos altos aqui do outro lado, na parte reta. Quando terminar os 214 pontos altos aqui da parte reta, desse lado aqui, vai sobrar lá para nós 5 pontos, que é da parte oval lá do outro lado. Aí, vocês vão trabalhar da mesma maneira que eu mostrei aqui, lá do outro lado também, nos 5 pontos lá da parte oval do outro lado. Vão totalizar 11 pontos aqui na volta também lá e finalizar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós fizemos lá no início para subir a segunda volta. Então, eu não mostro mais essa volta aqui, é só repetir agora o que eu já mostrei e fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar. Bem, pessoal, então aqui fiz os aumentos do outro lado, falta só fechar a volta. Eu vou tentar mostrar para vocês um outro jeito de emendar o barbante, porque aqui eu vou trocar e vou começar a trabalhar com o barbante cru. Depois, então, da segunda volta aqui, nós vamos trocar a cor do barbante. Então, como que eu faço isso? Aqui, ó, eu já cortei o barroco amarelo. Tô com ele aqui na minha agulha. Eu já laceei aqui a terceira corrente, porque aqui eu vou passar 2 fios e já vou fechar essa volta, arrematar o barroco amarelo e emendar o barbante cru. Então, aqui eu seguro o barbante cru com a ponta pra cá e seguro o barroco amarelo junto com a ponta pra lá. A ponta que eu cortei do barroco amarelo, um inverso do outro, uma ponta inversa da outra. Seguro normal e venho aqui, atravesso a agulha pela terceira corrente que eu fiz. Aqui, ó, vou pegar as 2 linhas juntas. Aqui eu vou arrematar e o barbante cru, pra já emendar. E vou trazer as 2 linhas pro lado de cá e passar no ponto que eu tô fechando. Aqui já fiz a emenda. Aí eu tiro a agulha, puxo a ponta do amarelo. Isso aqui depois a gente arremata por baixo dos pontos. E aqui, ó, já tenho a ponta do barbante cru para dar continuidade. Então, é assim que eu faço a emenda. Bem, então, feita a emenda e trocado o barbante, nós vamos começar a terceira volta, trabalhando então agora o barbante cru da seguinte maneira. Fazemos 3 correntes para iniciar. E aqui eu vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. As 3 correntes é o meu primeiro ponto alto. Então, 1 no ponto seguinte, 2 no ponto seguinte, 3 e no ponto seguinte, 4. Então, aqui usei 4 pontos de base para construir esse grupo com 4 pontos altos. Em seguida, faço 1, 2 correntes, venho aqui na base e pulo 1, 2 pontos, e no terceiro volto a construir outro grupo com 4 pontos altos. 1, 2,
3 e 4. Novamente, 2 correntes. Pulo 2 aqui, 1, 2 e no terceiro outro grupo com 4 pontos altos. Então, vamos trabalhando assim com esse padrão em toda a parte reta. Duas correntes, pula 2 da base e 4 pontos altos de novo. Então, vamos fazendo isso em toda a parte reta. Vai ficando assim. Bem, pessoal, então aqui, olha, esse foi o primeiro grupo que eu construí na parte reta. Então, aqui, olha, construí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 grupos com 4 pontos altos. Esse último grupo aqui de 4 pontos altos, ele terminou exatamente no último ponto aqui da parte reta da base, porque aqui vocês já notam que começam as duplicações, que foram aqueles 11 pontos que nós fizemos aqui para virar a parte oval. Então, vamos trabalhar agora a parte oval da seguinte maneira. Inicio construindo uma corrente, pulo um ponto da base e aqui no segundo ponto eu construo 2 pontos altos. Em seguida, eu faço 1, 2 correntes. Pulo um ponto de base e no próximo faço mais 2 pontos altos. Depois, faço mais 1, 2 correntes. Pulo um ponto da base e aqui eu vou trabalhar apenas um ponto alto. Em seguida, faço 1, 2 correntes, pulo um ponto da base e no seguinte trabalho novamente 2 pontos altos. Duas correntes, pulo um da base e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui os pontos altos da parte oval vão ser distribuídos dessa maneira. Depois do último grupo com 4 pontos altos, pulo um da base e faço um grupo com 2 pontos altos, 2 correntes, pulo 1, mais 2 pontos altos. Mais 2 correntes, pulo 1 ponto alto. 2 correntes, pulo 1, 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 1, 2 pontos altos. Aqui vocês veem que só restou aqui da parte oval daqueles 11 pontos altos que nós fizemos na base aqui, apenas um aqui duplicado. Esse aqui já é o primeiro da parte reta do outro lado. Então, aqui no início, depois dos 4 pontos altos, fiz apenas uma corrente para iniciar a parte oval. Para terminar, todas as voltas serão começadas na parte oval e terminadas com apenas uma corrente. Então, aqui eu faço uma corrente, pulo um aqui da base e já começo a trabalhar a parte reta com aquele padrão que nós trabalhamos o outro lado. 4 pontos altos. Duas correntes, pulo 2 e faço de novo os 4 pontos altos. Então, vamos trabalhar 36 grupos
de 4 pontos altos desse lado aqui também, sempre separados por 2 correntes e pulando 2 da base. E na parte oval, do outro lado, vocês vão trabalhar da mesma maneira que eu mostrei aqui. Então, não mostro mais essa volta também. Quando encontrar lá o início, é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós fizemos para iniciar a volta. Bem, vamos dar início então agora à quarta volta. Começamos construindo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aí pulo 1, 2 e coloco um ponto alto sobre esse último ponto alto do grupo de base. Aqui nós vamos intercalar esses grupos, vamos construir 4 grupos de pontos altos e 2 correntes, como na carreira anterior, só que intercalando. Aqui nas correntes eu faço 2 pontos altos. E o quarto ponto alto será feito nesse primeiro ponto alto do grupo seguinte aqui da base. Então, intercalei. Em seguida, faço 2 correntes. Pulamos 1, 2 e começamos de novo a construção do próximo grupo. Então, essa parte reta toda aqui da volta de número 4 será trabalhada com esse padrão. Vou fazer o meu e em seguida volto mostrando como nós vamos trabalhar a parte oval. Bem, pessoal, então eu vim trabalhando toda a parte reta com aquele padrão que eu mostrei para vocês. Cheguei aqui no último grupo de pontos, de 4 pontos altos da base, fiz 2 correntes e coloquei apenas um ponto alto aqui no final, sobre o último ponto alto aqui da parte reta de base. Agora vamos fazer a parte oval. Então, iniciamos fazendo uma corrente e vamos trabalhar um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto e 2 pontos altos aqui no segundo ponto alto. Em seguida, fazemos 2 correntes. Vamos trabalhar um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto do próximo grupo e 2 pontos altos no segundo ponto alto. Em seguida, fazemos 2 correntes. Naquele ponto alto que foi colocado sozinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Em seguida, fazemos mais 2 correntes. Vamos para o próximo grupo e construímos um ponto alto no primeiro ponto e 2 pontos altos no segundo ponto. Duas correntes. E no último grupo de 2 pontos altos aqui, vamos fazer a mesma coisa. Um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo. Em seguida, fazemos uma corrente e vamos vir aqui no primeiro grupo de 4 pontos altos da parte reta do outro lado e vamos fazer um ponto alto, 2 correntes e a partir, pulamos 2 aqui, né? 1, 2 e a partir daqui começamos a construir os grupos com 4 pontos altos, colocando um no ponto alto, 2 nas correntes e um no próximo ponto alto. Depois 2 correntes e vamos repetindo tudo igual a parte reta aqui desse lado. Então, na parte oval, ficamos com grupos assim. 2 grupos aqui de 3 pontos altos, um grupo com 2 pontos altos e mais 2 grupos aqui com 3 pontos altos.
O outro lado será trabalhado na parte oval da mesma forma que esse aqui. Então, essa volta, essa quarta volta também eu não mostro mais, porque é tudo repetindo novamente o que já foi mostrado. Bem, pessoal, então completei aqui a minha quarta volta. Vamos iniciar agora a quinta volta. Começamos a quinta volta com 3 correntes. 1, 2, 3. E vamos colocar 2 pontos altos no intervalo de correntes. Um ponto alto sobre o primeiro ponto alto da base. 2 correntes. Pulamos 1, 2 e fazemos novamente. Então, vocês perceberam que aqui nós estamos repetindo o padrão das voltas, das 2 voltas anteriores. Nós vamos intercalando aqui os pontos altos e as correntes nessa volta aqui também. Então, vamos fazer assim em toda a parte reta e eu venho mostrando a parte oval da quinta volta para vocês. Bem, pessoal, o padrão da parte oval aqui na quinta volta, bastante simples também. Depois do último grupo de 4 pontos altos, nós fazemos uma corrente. Nesse primeiro grupo aqui com 3 pontos altos, vamos trabalhar um ponto alto sobre o primeiro ponto, um sobre o segundo e 2 pontos altos aqui no terceiro ponto. Em seguida, 2 correntes. Vamos vir fazer a mesma coisa que fizemos nesse grupo no próximo. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, 2 pontos altos no terceiro. Em seguida, 2 correntes. E aqui, onde nós temos 2 pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo ponto alto. Fazer 2 correntes e novamente repetir o mesmo padrão que fizemos nos 2 primeiros grupos aqui. Um ponto alto no primeiro, um no segundo, 2 pontos altos no terceiro ponto. 2 correntes e repetimos a mesma coisa aqui no próximo grupo. Um ponto alto no primeiro, um no segundo, 2 pontos altos no terceiro ponto. Depois é só fazer uma corrente e vir para o primeiro ponto alto que nós temos aqui, já na parte reta do outro lado, e começar a construir os grupos com 4 pontos altos. Colocando um ponto alto no primeiro ponto alto, 2 aqui nas correntes, um ponto alto sobre o ponto alto seguinte, fazer 2 correntes de intervalo e repetir o padrão dos 4 pontos altos em toda a parte reta. Então, a parte oval aqui na quinta volta fica assim. Os 2 primeiros grupos com 4 pontos altos, o grupo central com 3 pontos altos e os 2 últimos com 4 pontos altos também. O outro lado é a mesma coisa, então essa quinta volta não mostro mais porque é só repetir. Venho em seguida para nós darmos continuidade. Bem, vamos dar início então agora à sexta volta. Continuaremos trabalhando ainda com um padrão semelhante a essas últimas 3 voltas que fizemos. Aqui na sexta volta, nós iniciamos construindo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Pulamos 2 aqui da base e vamos colocar o nosso primeiro conjunto de pontos altos aqui. Da maneira como nós já estávamos fazendo nas 3 voltas anteriores, intercalando aqui os grupos. Então, não tem segredo a parte reta aqui da sexta volta. Vocês vão trabalhando dessa forma, até chegarmos lá na parte oval,
quando eu volto mostrando como fazer aquela parte. Agora vamos construir a parte oval da sexta volta. Não tem segredo nenhum aqui também. Depois de completar a parte reta, eu faço uma corrente, venho nesse primeiro grupo de 4 pontos altos e trabalho um ponto alto sobre o primeiro ponto, um ponto alto sobre o segundo, um ponto alto sobre o terceiro ponto e 2 pontos altos no quarto ponto, formando aqui um conjunto de 5 pontos altos. Depois são 2 correntes. E vamos repetir aqui o mesmo que fizemos no primeiro grupo. Um ponto alto no primeiro ponto de base, um no segundo, um no terceiro e 2 no quarto. 2 correntes. Aqui, olha, nós temos só 3 pontos altos naquele motivo menorzinho do meio. Nós vamos trabalhar da mesma maneira o aumento. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e 2 pontos altos no terceiro ponto. Então, aqui nós vamos formar um grupinho de 4 pontos altos nesse motivo do centro. E depois é só fazer as 2 correntes, vir aqui e começar a trabalhar novamente. Vamos fazer mais 2 motivos igual a esses 2 primeiros aqui nesses 2 últimos. Então, é isso. Assim que é trabalhada a sexta volta, chegando aqui é só repetir a parte reta igual aqui do lado de cá e a parte oval também lá do outro lado, a mesma coisa. Então, assim que é feita a sexta volta da nossa passadeira. Completei aqui a minha sexta volta, fechando com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Vamos fazer agora a sétima volta, semelhante às 4 anteriores que nós fizemos. Vamos intercalar os grupos de 4 pontos altos aqui. Então, começamos com 1, 2, 3 correntes. Vamos fazer 2 pontos altos aqui no intervalo das correntes. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. 2 correntes. Pulamos 1, 2 e novamente fazemos os 4 pontos altos. Então, vamos trabalhar toda a parte reta com esse padrão. E eu venho mostrando depois a parte oval. Bem, a parte oval aqui na sétima volta vai seguir o mesmo padrão de aumentos das voltas anteriores. Nós iniciamos aqui com uma corrente e vamos trabalhar um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do grupo de base, um sobre o segundo, um sobre o terceiro, um sobre o quarto e 2 pontos altos aqui no quinto ponto. Então, aqui formamos um grupo com 6 pontos altos. Depois são 2 correntes, repetimos no segundo grupo de base o mesmo padrão. Fazendo aqui, então, outro grupo com 6 pontos altos. Em seguida, fazemos 2 correntes e vamos trabalhar agora aquele motivo central, que é um pouco menor. Vamos fazer da mesma forma, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um no terceiro
e 2 pontos altos aqui no quarto. Então, aqui vamos ficar com um grupo de 5 pontos altos. Depois é só fazer 2 correntes e repetir novamente aqui nos 2 últimos grupos o que nós fizemos nos 2 primeiros grupos. Aí é só fazer a parte reta do outro lado da mesma maneira que fizemos desse lado aqui. E a parte oval igual, encerrar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Aí na terceira, quando for fechar lá na terceira corrente, podem mudar a cor da linha, voltar para o barroco amarelo, que nós vamos trabalhar a 8ª volta no barroco amarelo, com aquele padrãozinho de troca de linha que eu mostrei para vocês quando a gente mudou do barroco amarelo pro barbante cru. Então, eu vou voltar no próximo, dando continuidade agora, já com a minha linha trocada pro barroco amarelo. Bem, completei então aqui minha volta de número 7. Já troquei o barbante, passei do barbante cru pro barroco amarelo, daquela mesma forma que eu mostrei para vocês aqui quando nós trocamos a linha. Escondi o barbante cru, trouxe ele aqui pelo meio das correntes e escondi aqui atrás desse grupo de pontos altos. Agora, essa ponta do barroco amarelo eu vou prendendo aqui por baixo dos pontos que eu for fazendo. A 8ª volta vai ser fechada só com pontos altos. Então, nós iniciamos subindo 1, 2, 3 correntes e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando eu chegar nas correntes, eu vou fazer, tenho 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. Aqui nós vamos trabalhar um ponto para cada ponto da base, um ponto alto para cada ponto da base. Vamos trabalhando assim, em toda a parte reta. E nos 2 primeiros grupos da parte oval. Lá nos 2 primeiros grupos da parte oval, nós vamos fazer assim também, sem aumentos, um ponto para cada ponto. Aqui, então, olha, vem trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Quando cheguei aqui na parte oval, onde eu tinha apenas uma corrente, eu fiz apenas um ponto alto nessa corrente. Trabalhei os 2 primeiros motivos aqui da parte oval, colocando também apenas um ponto alto para cada ponto alto. Nas 2 correntes também coloquei apenas 2 correntes. E cheguei naquele grupo, naquele motivo do centro. Temos 5 motivos aqui. Cheguei no terceiro, que é o do meio, que é aquele menorzinho, onde temos apenas 5 pontos altos aqui na base. E aqui nós vamos fazer um aumento nesse grupo de 5 pontos aqui, do centro. Então, vamos trabalhar assim. Fazemos um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto e 2 pontos altos aqui no ponto central aqui, que é o terceiro ponto. Tenho 2 para lá, 2 para cá, vou fazer nesse aqui, que é o terceiro. Então, vou fazer 2 pontos altos aqui nesse ponto. É o único aumento que nós teremos em cada lado da volta. Do outro lado, na parte oval, o aumento será feito no mesmo local. Depois que fez esse aumento aqui, é só continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto da base, até a gente encontrar de novo, lá do outro lado na parte oval, esse ponto aqui e fazer o aumento. Então, é assim que é trabalhada a volta de número 8. Depois que completar a volta, nós vamos arrematar esse barbante amarelo e vamos trabalhar com o barbante marrom. Então, lá eu já vou voltar no próximo, dando continuidade agora, com o barbante marrom colocado, já substituindo o barroco amarelo, ok? Então, é isso.
Bem, pessoal, então completei aqui minha volta no barroco amarelo. Já troquei a linha. Estou aqui com o barbante marrom. E agora vamos trabalhar uma volta fechada só com pontos altos aqui no barbante marrom. Iniciamos subindo 3 correntes. E vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto da base. Aqui na volta de número 9. Só que essa volta aqui, a gente tem que contar os pontos para dar certos os aumentos. Então, ela vai ser toda fechada em pontos altos e nós vamos contando até o total de 224 pontos altos. 224 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 e a gente vai contando. 5... 6, 7, 8, 9, 10 e a gente vai contando até o total de 224 pontos altos aqui no barbante marrom na volta de número 9. Bem, pessoal, deixa eu dar uma dica rápida aqui, ó. Nessa carreira de pontos aqui fechados no marrom, vamos fazer 2 carreiras no marrom. Procurem não fazer muito soltos os pontos altos aqui para não começar a abaular a parte reta. Então, faz o ponto bem justo, um ponto apertado, os pontos altos aqui da parte reta. Então, aqui, vim trabalhando os meus pontos altos, um para cada ponto alto da base, trabalhando o marrom sobre o amarelo, até o total de 224 pontos altos aqui. Quando eu chegar no ponto alto de número 224, eu faço um aumento. Coloco 2 pontos altos juntos aqui no ponto de número 224. Em seguida, eu vou trabalhar mais 20 pontos altos, um para cada ponto da base. A gente vai contando 1, 2, 3, até o total de 20. E aí faz outro aumento, vamos fazer outro aumento. Então aqui, olha, fiz o meu aumento, meu primeiro aumento. Trabalhei mais 20 pontos altos. E quando eu chegar aqui no ponto alto de número 20, depois do aumento, eu faço outro aumento. Coloco 2 pontos altos aqui no ponto de número 20. Agora, nós vamos voltar a trabalhar um ponto para cada ponto alto da base, até o total de 234 pontos altos, um para cada ponto da base. Então, 2, 3, 4, 234 pontos altos. Aí, nós vamos fazer um aumento no ponto alto de número 234, já lá no outro lado da parte oval. Então, olha, depois que vocês fizerem os 234 pontos aqui, fizerem um aumento lá do outro lado, na parte oval, depois do aumento, vocês construam de novo mais 20 pontos altos, como nós fizemos aqui, e façam o outro aumento. Em seguida, é só completar o restinho que faltar, com um ponto alto para cada ponto da base e fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós fizemos para iniciar. E é assim que é feita a volta de número 9. Bem, completei então aqui minha volta de número 9. Agora vamos começar a volta de número 10, ainda aqui no barbante marrom. Vamos fazer outra volta fechada só com pontos altos. Iniciamos com 3 correntes. Vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui da base. Vamos ir trabalhando então outra volta igualzinha a que nós fizemos na volta anterior. Aqui os aumentos serão os mesmos que nós fizemos
na volta anterior. Aqui, quando eu encontrar a parte oval, eu vou vir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto até eu chegar no primeiro aumento que eu fiz aqui na base. Aí eu vou trabalhar um ponto alto nesse primeiro ponto aqui do aumento e vou duplicar no segundo ponto do aumento da volta anterior. Vou fazer isso nos 4 locais onde eu tenho aumentos aqui na base, agora nessa volta também. Então, toda vez que nós encontrarmos os pontos onde nós trabalhamos os aumentos, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do aumento e duplicar no segundo ponto. Então, essa volta, ela é muito parecida com a que nós acabamos de fazer, não tem nem por que eu estar mostrando muito. Os aumentos serão colocados da maneira que eu acabei de mostrar para vocês. Muito simples, a mesma quantidade de aumentos também, né? E então toda a volta será trabalhada com esse padrão dos aumentos que eu mostrei para vocês. O resto é um ponto para cada ponto alto. Depois é só fechar quando encontrar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Aí, completando essa segunda volta aqui no barbante marrom, nós novamente vamos trocar a linha, vamos arrematar o marrom e colocar novamente o barroco amarelo para a próxima volta. Bem, pessoal, completei aqui a volta, então, de número 10, troquei o meu barbante, voltei para o barroco amarelo e vamos fazer agora a volta de número 11. Iniciamos com 3 correntes, vamos fazer mais uma volta fechada só com pontos altos. Vamos trabalhando assim, um ponto alto para cada ponto alto, até a gente encontrar o aumento que foi feito na volta de base aqui, lá na parte oval. Até lá é só isso, um ponto para cada ponto, um ponto alto para cada ponto da base. Bem, pessoal, então aqui, ó, vim trabalhando os pontos altos, um para cada ponto da base, até o ponto que fica logo antes do aumento que eu tenho aqui na base, lá na parte oval já. Essa volta aqui, o aumento será feito no ponto que fica logo antes o aumento de base. Então, aqui na base eu tenho o aumento, vou fazer o aumento dessa volta 11, nesse ponto que fica antes. Aqui o primeiro aumento. Então, aqui, coloquei um ponto já, aqui um ponto alto aqui, vou colocar mais um. Então, fica assim, o aumento vai ficar um ponto antes do aumento que foi feito aqui na volta anterior. Depois, nós vamos continuar caminhando com um ponto alto sobre cada ponto alto, até chegar no próximo aumento que nós temos do outro lado ali da parte oval. Então, é assim. Bem, pessoal, então aqui, ó, quando eu vim da parte reta e entrei na parte oval, encontrei o primeiro aumento da base, eu fiz o meu aumento um ponto antes. Aí, vim caminhando, encontrei o segundo aumento. Aqui no segundo aumento, nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui estão os meus 2 pontos que foram do aumento da minha carreira de base. Então, eu vou fazer um ponto sobre cada um desses do aumento. E aqui nessa volta, o segundo aumento será feito depois do aumento. Nos 2 lados será trabalhado dessa maneira. Depois é só continuar com um ponto para cada ponto de base. Então, vamos recapitular aqui. Olha, nessa volta, temos 2 aumentos também na parte oval. O primeiro aumento, quando nós entramos na parte oval, ele será colocado um ponto antes de onde foi feita
o aumento na carreira de base. O segundo aumento, ele será feito um ponto depois do segundo aumento da base aqui. Então, é invertido, né? No primeiro a gente faz antes do aumento e o segundo a gente faz um ponto depois do aumento. Dos dois lados vai ser trabalhado dessa maneira. Então, agora é só continuar com um ponto para cada ponto da base até encontrar de novo o primeiro aumento lá do outro lado na parte oval. E trabalhar com esse padrão que eu mostrei aqui para vocês. Bem, aqui, olha, pessoal, eu completei a minha volta no barroco amarelo, arrematei com aquele mesmo método que eu ensinei aqui, no primeira troca de linha, e coloquei o barbante cru novamente. Por que que eu tô frisando sempre que a troca de linha é sempre igual à primeira que eu fiz aqui? Porque se nós fizermos a troca igual eu mostrei aqui, essa primeira troca, nós vamos estar subindo sempre na mesma direção. Isso é muito importante para que dê certo o tapete, porque agora nós vamos fazer mais 5 voltas iguais a essa aqui na parte reta. Então, se eu trocar a linha da maneira como eu mostrei para vocês aqui, eu vou estar saindo aqui em cima na mesma direção, embora pareça que ele fez assim, deu uma viradinha para cá, mas ele vai sair na mesma direção aqui agora a próxima volta. Então, nós vamos iniciar. Essa aqui é a volta de número 12. Nós vamos começar com 3 correntes. Vamos fazer mais 3 pontos altos aqui na sequência. Então, aqui eu criei um conjunto de 4 pontos altos, contando com as 3 correntes que eu subi. Em seguida, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos aqui da base e no terceiro ponto vou começar a construir outro grupo com 4 pontos altos. Depois vou fazer mais 2 correntes, pular mais 2 da base e mais 4 pontos altos. Então, nós vamos fazer assim, toda a parte reta, vamos ficar lá no final com 36 grupos de 4 pontos altos. Trabalhei então os meus 36 grupos com 4 pontos altos aqui na parte reta da volta número 12. Para fazer esses 36 grupos, eu usei 214 pontos altos aqui da parte reta e cheguei na minha parte oval, que no total aqui na parte oval eu tenho 46 pontos altos. Então, aqui na parte oval nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Depois do último grupo com 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, 1, 2, pulo um ponto da base e a partir do segundo começo a construir um grupo com 9 pontos altos, distribuídos da seguinte maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. No 8º ponto eu duplico, faço mais um ponto alto no ponto de número 8. Dessa maneira, eu construí aqui um grupo com 9 pontos altos. Na sequência, faço 2 correntes, pulo um da base e a partir do segundo faço outro grupo com 9 pontos altos, construídos da mesma forma
que eu fiz esse primeiro. Coloco um ponto para cada ponto por 8 vezes, então aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 8º ponto, então, eu faço duplicação. Então, nós vamos construir 5 grupos iguais a esse. O intervalo sempre de 2 correntes. Pulo sempre apenas um da base, a partir do segundo começo novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E faço duplicação aqui no 8º, colocando 2 pontos. Depois 2 correntes. Pulo um da base e mais 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O 9º ponto será colocado junto com o ponto de número 8. Mais 2 correntes. Pulo um da base e começo novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui no 8º ponto, então, duplico, faço 2 correntes, pulo um ponto da base e aqui esse ponto já é o primeiro da parte reta. Aí, então, nós começamos de novo a construir o mesmo padrão da parte reta. 4 pontos altos. Duas correntes, pulamos 1, 2 e no terceiro começamos novamente a construir outro grupo de 4 pontos altos. Então, aqui na parte oval da volta de número 12, nós vamos construir 5 grupos com 9 pontos altos distribuídos da maneira que eu mostrei aqui. Então, nós vamos usar 46 pontos aqui da parte oval, contando os 46, desde o primeiro aqui que eu pulei, depois do último grupo de 4 pontos altos, daqui até esse último que eu pulo aqui, depois do último grupo, 46 pontos altos nós vamos usar para fazer essa distribuição. Bem, completei aqui a volta de número 12, agora vamos iniciar a volta de número 13. Começamos a volta de número 13 subindo 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos colocar aqui um grupo de 4 pontos altos, pulando aqui os 2 da base, e no último ponto aqui do grupo de base, faço o primeiro ponto alto. Coloco 2 pontos altos aqui nas correntes. E mais um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do próximo grupo de base. Depois faço 2 correntes e começo a construir novamente outro grupo com 4 pontos altos. Nós vamos intercalando aqui.
Então, essa volta aqui, a 13, na parte reta, será toda construída com esse padrão. Completei aqui minha volta, a parte reta da volta de número 13. Terminei, fiz o último grupo de 4 pontos altos, 2 correntes e coloquei apenas um ponto alto aqui no último ponto desse grupo aqui da base. Agora vamos fazer a parte oval, que também é bastante simples. Iniciamos com 2 correntes e vamos colocando um ponto alto para cada ponto da base aqui desse grupo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui no ponto de número 9 nós fazemos o aumento. Vamos colocar 2 pontos no mesmo ponto, aqui no último ponto. Então, formamos aqui grupos com 10 pontos altos. A separação entre cada grupo sempre será de 2 correntes e voltamos no próximo grupo trabalhando o mesmo padrão que eu mostrei para vocês. Todos os grupos da parte oval serão trabalhados com esse padrão aqui na volta de número 13. E a parte reta do outro lado também é a mesma coisa. Então, é só completar e eu volto mostrando a continuação. Bem, pessoal, completei aqui a volta de número 13. Agora, vamos iniciar a volta de número 14. Será uma volta igual a essa que nós fizemos aqui. Vamos intercalar os pontos altos nas correntes. Iniciamos, então, com 3 correntes. Vamos fazer 2 pontos altos nas correntes. E um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do próximo grupo de base. Depois, 2 correntes. Pulamos 1, 2 da base e voltamos a fazer outro grupo com 4 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão da parte reta da volta 14. Vamos fazer isso até o último grupo de pontos que nós temos na parte reta. A parte oval aqui na volta 14, ela segue o mesmo padrão de aumento que a volta de base. Então, nós iniciamos com 2 correntes. Vamos vir aqui no primeiro ponto alto do grupo da base e construir o primeiro ponto alto e vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto desse grupo. Então, aqui, construímos até o ponto de número 9, um ponto alto para cada um da base. No ponto de número 10, nós vamos fazer o aumento. Vamos colocar 2 pontos altos aqui nesse ponto. Então, vamos formar grupos aqui com 11 pontos altos. Depois, é só fazer 2 correntes de intervalo e começar a trabalhar o próximo grupo de maneira idêntica a esse aqui. Todos os grupos da parte oval serão trabalhados com esse padrão que eu mostrei aqui. Então, é isso, gente.
só completar esse lado da parte, esse resto da parte oval, fazer o outro lado da parte reta igual e a parte oval do lado oposto, a mesma coisa que esse aqui. Completei então a volta de número 14. Vamos iniciar a volta de número 15, construindo 5 correntes. Pulamos 1, 2 da base e começamos a fazer o nosso primeiro grupo com 4 pontos altos, colocados da mesma forma que nas voltas anteriores, nas 3 voltas anteriores. Depois dos 4 pontos altos, são 2 correntes, pulamos 2 e voltamos a fazer outro grupo com 4 pontos altos. Então, esse é o padrão da parte reta da volta de número 15. Completei, então, a parte reta da volta 15. Vamos fazer a parte oval, que também seguirá o padrão das voltas anteriores. Começamos com 2 correntes. Vamos vir aqui no primeiro grupo de pontos altos e trabalhar. Um ponto alto sobre o primeiro ponto alto, um sobre o segundo, um sobre o terceiro, um sobre o quarto, um sobre o quinto, um sobre o sexto, um sobre o sétimo, um sobre o oitavo, um sobre o nono, um sobre o décimo e 2 pontos altos no 11º ponto. Então, aqui nós construímos um conjunto com 12 pontos altos. O intervalo de correntes será sempre de 2 correntes. E já vamos para o próximo trabalhar o mesmo padrão que fizemos aqui nesse. Então, todos os motivos da parte oval dos 2 lados serão trabalhados com esse padrão e a parte reta do outro lado também. Então, é só completar a volta com o que foi mostrado até aqui. Feita, então, a volta de número 15, vamos começar a volta de número 16. A volta de número 16, iniciamos com 3 correntes. Vamos fazer 2 pontos altos aqui nesse intervalo de corrente. E mais um ponto alto sobre o primeiro ponto do grupo da base. Ela é idêntica às outras que nós fizemos aqui, né? As outras 4. Depois dos 4 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos 2 e voltamos novamente a construir outro grupo de 4 pontos altos. Então, toda a parte reta nós vamos trabalhar assim. Bem, a parte oval aqui na volta 16 também seguirá o padrão das voltas anteriores aqui. O início é com 2 correntes. Vamos fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui no ponto de base de número 12, nós vamos colocar 2 pontos altos, fazer um aumento aqui no último ponto. Então, aqui nessa volta, nós vamos criar conjuntos com 13 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, e vamos começar o próximo grupo. Então, todos os grupos da parte oval serão trabalhados
com esse padrão e os dois lados da parte reta também. Então, é só completar a volta com o que foi, com o padrão que foi mostrado até aqui. Terminando essa volta aqui, já pode arrematar o barbante cru e vamos trocar pelo barbante marrom novamente. Bem, pessoal, completei então aqui a minha volta de número 16. Troquei o barbante troquei o barbante cru pelo barbante marrom. E agora vamos construir aqui uma volta fechada só com pontos altos. Inicio fazendo 3 correntes. E vou aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Nas correntes, eu tenho 2 correntes, então colocarei 2 pontos altos. Vamos fazendo assim, aqui toda a parte reta até chegar lá na parte oval. Então, eu volto mostrando como é que nós vamos fazer os aumentos dessa volta de número 17 lá na parte oval, ok? Bem, aqui ó, pessoal, então eu vim trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto da parte reta. Cheguei aqui no início da parte oval, fiz 2 pontos altos no intervalo de 2 correntes e sobre o primeiro grupo aqui, trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto até o penúltimo aqui. Aqui no último ponto do primeiro grupo da parte oval, eu vou duplicar, vou colocar 2 pontos altos aqui no último ponto desse primeiro grupo da base aqui da parte oval. Nas 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, um para cada corrente. E vou trabalhar o segundo grupo fazendo o aumento da mesma forma que eu fiz no primeiro grupo ali. Um ponto alto para cada ponto alto do grupo de base. Vou trabalhando assim até o penúltimo ponto. Chegando aqui no último ponto, então eu duplico novamente. Faço 2 pontos altos aqui no último ponto do segundo grupo de base aqui da parte oval. Nas correntes, eu trabalho 2 pontos altos. E aqui no terceiro grupo da parte oval, eu não farei aumentos, colocarei um ponto alto para cada ponto alto da base. Então, aqui no terceiro grupo, no terceiro motivo aqui de base da parte oval, não haverá aumento, é um ponto para cada ponto. Então, aqui, olha, no terceiro grupo não fiz aumento, só um ponto para cada ponto. Nas correntes, 2 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. E do lado de cá, nesses 2 últimos grupos que eu tenho aqui da parte oval, eu vou fazer aumento, só que agora eu vou inverter. Ao invés de eu colocar o aumento no último ponto, eu vou colocar o aumento aqui no primeiro ponto. Então, no quarto motivo aqui de base da parte oval, eu faço o aumento no primeiro ponto do motivo. E depois eu vou trabalhando ponto sobre ponto. No restante do motivo.
Então, aqui, ó, no último eu não coloco, porque eu já coloquei o aumento aqui no primeiro. Depois, nas correntes, 2 pontos altos, um ponto alto para cada uma das correntes. E aqui no quinto e o último grupo da parte oval aqui da base, também faço o aumento aqui no primeiro ponto. Então, esses serão os aumentos dessa volta aqui. O restante, depois, é só um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto para cada corrente que nós temos na base. Os aumentos da parte oval lá do outro lado serão construídos do jeito que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, é só completar a volta com o padrão que eu mostrei aqui. E terminando essa volta, pode arrematar e trocar pelo barbante, pelo barroco amarelo, que nós vamos fazer o bico no barroco amarelo. Bem, pessoal, então completei a minha volta de número 17 aqui no barbante marrom. Troquei a linha pelo barroco amarelo. E agora vamos fazer a volta de número 18, que é o bico do tapete. Então, aqui nós iniciamos fazendo uma corrente. Em seguida, eu venho aqui e pulo 1, 2 pontos, e no terceiro eu vou construir 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos aqui junto com esses dois que eu já fiz no mesmo ponto. Em seguida, eu pulo 1, 2 e no terceiro eu faço um ponto baixo. Esse então será o padrão. Vamos, depois do ponto baixo, pular 1, 2 pontos e no terceiro começar a construir outro leque igual eu fiz ali o primeiro, com 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto. Pulo 1, 2 e no terceiro um ponto baixo. Em seguida, 1, 2 e no terceiro outro leque. Então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar nessa volta. Vai haver uma pequena variação lá na parte oval e eu venho mostrando para vocês, mas podem fazer toda a parte reta e até a metade da parte oval com esse padrão aqui. Bem, pessoal, olha, então vim trabalhando com aquele padrão que eu mostrei para vocês lá no início da carreira. Cheguei aqui na parte oval, trabalhei da mesma forma na direção aqui do primeiro grupo, da parte oval do primeiro motivo, do segundo motivo também a mesma coisa. Aqui na parte oval a gente trabalha igual, mas pode soltar um pouco os pontos, fazer uns pontos mais corridos, assim, um pouco mais largos. Aí cheguei aqui no terceiro grupo aqui de pontos da parte oval, e aqui eu vou trabalhar um grupo da seguinte forma. Depois que fiz aqui meu leque, pulo 1, 2, faço o ponto baixo, normal, e vou fazer o próximo leque da seguinte forma. Pulo 1, 2, faço 2 pontos altos, faço duas correntes, e aí os outros 2 pontos altos desse leque, só desse leque, um de cada lado da parte oval, né? Só em 2 pontos, só em 2 leques da volta toda nós vamos fazer isso. Os outros 2 pontos altos, eu ao invés de colocar junto aqui com esse ponto, eu venho no ponto à frente e construo os 2 pontos altos. Então, em um único leque da volta, aliás, em 2 únicos leques da volta toda, um feito nesse ponto aqui, bem no centro, ó, tenho 5 grupos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 motivos na parte oval. Então, no que fica no meio, eu trabalho
um leque dessa maneira. Usando 2 pontos aqui da base para fazer o leque, colocando 2 pontos altos em um ponto e 2 em outro. Nos 2 lados da parte oval nós vamos fazer assim. Depois o restante continua tudo igual, pulamos 1, 2, fazemos o ponto baixo, pulamos 1, 2 e fazemos o outro leque, aí volta o leque da mesma maneira que nós fizemos os restantes, colocando todos os 4 pontos altos do leque num único ponto de base. Então é isso, gente. Só isso, esse tapete é muito fácil, simples de tudo para fazer. Aqui nessa volta a gente encerra o tapete. O que dá o charme desse tapete, que deixa ele bonito, são as combinações das cores. Se esse tapete for feito em uma única cor ou apenas com 2 cores, ele não dá o efeito que esse aqui o mesmo efeito que esse que eu tô fazendo. Então é legal trabalhar com 3 cores nesse modelo aqui, para ele ficar bonito. Vou deixar aí na descrição do vídeo uma tabela, um link com uma tabela de combinação de cores. Não é necessário você fazer, isso é lógico, né, da mesma cor que eu estou fazendo. Pode fazer na sua cor de preferência, mas tem que ser cores que combinam. Então vou deixar aí na descrição do vídeo um link que leva a combinação de cores, uma tabela de combinação de cores, para você estar escolhendo aí as cores que você quer trabalhar o seu tapete. Bom, gente, então é isso. Esse tapete aqui é par com a capa do botijão de gás que eu publiquei a semana passada. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a companhia de vocês até aqui. Se vocês estão me assistindo, estão me ouvindo até agora, é porque vocês fizeram o tapete todo. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. E até a semana que vem, se Deus quiser.